Olá, sejam muito bem-vindos. Você que tem acompanhado nossas mensagens, você que tem acompanhado os estudos desse canal, eu quero deixar aqui um versículo que está lá em Gênesis capítulo 35, que diz assim: E aconteceu que, saindo-lhe a alma porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Bom, essa passagem ela traz a história de uma mulher cujo nome era Raquel. E a palavra do Senhor nos diz que Raquel, ela tinha um filho. Qual era o nome desse filho? José. Só que nesse versículo 18 que nós terminamos de ler, ela agora está tendo o seu segundo filho. O seu segundo filho traz um sofrimento muito grande no momento que ela está dando à luz àquela criança. Ela passa por um momento de dor e de aflição e ela chama a parteira e revela que não ia aguentar. A parteira tenta reanimá-la, mas ela fala com a parteira assim: Olha, eu estou morrendo, mas o nome dessa criança vai ser Benoni. Só que tem um detalhe, na verdade, dois detalhes aqui. Primeiro, a tradição de escolher o nome para dar um destino à criança era do pai. E segundo, Benoni é uma palavra do hebraico que significa Ben mais oni, filho da minha dor. Ben, todas as vezes que nós vemos uma palavra que começa com Ben, nós vamos entender, na Bíblia nós vamos entender que Ben é filho de alguém. Benoni, filho, Oni, da minha dor, da minha aflição. Então era filho da minha dor, filho da minha aflição. Aquela mulher, ela estava predestinando o nome daquela criança em função do momento que ela estava passando, que era um momento de dor, de derrota, de aflição. E ela fala, vai chamar Benoni. Mas tem um detalhe, ela fala e termina de falecer. Logo em seguida chega o pai da criança, seu marido Jacó, e fala com a parteira, não vai ser Benoni, vai ser Benjamim. O nome dessa criança vai ser Benjamim. E sabe o que eu vejo aqui? Benjamim era uma palavra que no hebraico significava filho da minha mão direita, filho da minha força. Por quê? Ben, filho, e Amin é uma palavra no hebraico que significa mão direita. A mão direita para os judeus significa força, autoridade, honra. E então Jacó ele estava declarando sobre aquela criança: vai ser filho da minha força, vai ser filho de autoridade, vai ser filho de força. Estava declarando que seria uma criança honrada, forte, filho da sua mão direita. A mãe da criança tentou colocar o nome baseado no momento de dor, de aflição, de angústia, mas o pai chega e fala: não, 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 eu não vou colocar o nome dessa criança em função do momento de dor que a Raquel passou. Eu vou colocar sobre essa criança palavras de vitória, palavras que serão liberadas, bênção sobre a vida dele. O interessante que eu vejo aqui também é que Jacó ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, porque Jacó, além de ser um homem temente a Deus, ele tinha tido uma experiência muito grande com o Senhor. Se nós voltarmos 5 capítulos atrás, ele teve uma experiência com Deus e Deus fala com ele: a partir de agora não se chamará mais Jacó, se chamará Israel. O seu nome agora não é mais Jacó, o seu nome agora é Israel. Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Por quê? Porque ele era um homem que não abria mão da promessa, da vitória, da bênção sobre a vida dele. E então ele teve um encontro com o Senhor e o Senhor muda o nome dele para Israel. Agora ele vê o seu filho nascendo e o seu filho passando por uma situação onde a mãe estava colocando o nome dele em função de um momento de dor. E ele fala: não, 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 vai ser Benjamim, filho da minha mão direita, filho de força, de autoridade. E ele começa a declarar uma palavra de bênção sobre a vida dele, sobre a vida do filho dele. E eu quero te perguntar nessa noite: será que você tem liberado, levantado palavras de bênção sobre a sua vida? Ou talvez você tenha olhado só para o momento de aflição e começa a liberar palavras de dor, palavras de derrota sobre a sua vida. Jacó ele sabia muito bem o significado disso, então ele começa a liberar uma palavra sobre o seu filho. E o que me chama a atenção é a atitude de Jacó aqui nessa passagem. Jacó, que agora se chamava Israel. A atitude de Israel aqui nessa passagem, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que ele declarou uma palavra forte sobre o seu filho, colocou um nome forte sobre o seu filho. Nós temos que declarar a palavra de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E o livro de 1 Samuel, capítulo 9, vai ilustrar bem o que eu estou falando. Diz assim:
E houve um homem da tribo de Benjamim. O nome desse homem era Quis. E Quis era pai de Saul. E Saul foi o primeiro rei de Israel. Olha que benção. A atitude que Israel teve lá atrás de mudar o nome de seu filho para Benjamim, ela gerou uma bênção lá na frente, quando nós vamos ver a história do primeiro rei de Israel. A Bíblia descreve claramente que o primeiro rei de Israel, Saul, era descendente de Benjamim. A palavra que o pai liberou ali sobre a vida da sua família, sobre a vida do seu filho, trouxe consequências vitoriosas. Benjamim se torna o pai de um descendente que vai se tornar o primeiro rei de Israel. Olha que benção. Então, o que eu aprendo nessa mensagem? Começa agora a declarar palavras de bênção sobre a sua vida. Começa agora a declarar palavras de vitória sobre a sua vida. Começa agora a liberar palavras que vão mudar a história, não somente da sua vida, mas de toda a sua família e da sua casa. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo estudo.